orar. Pastor Mota pede a Deus uma bênção. Peço Deus em nosso Pai, Jesus amado, estamos na tua presença. Viemos para precisamos de ti, precisamos da tua misericórdia. Para hoje, nós estamos na tua presença. Abençoe-nos mais e mais pelo teu santo poder. Em nome de Jesus, seu Filho amado. Amém. Hoje nós vamos iniciar uma série de estudos acerca da vinda de Jesus. Só que eu quero estudar acerca da vinda de Jesus com os irmãos, quem sabe de uma forma bastante diferente para a preparação da vinda de Cristo. A igreja, e cada crente em particular, deve ter esta preocupação acerca da vinda do Senhor. Só que se fala muita coisa e tem algo que é mais especial acerca da vinda de Cristo que é esquecida, que a palavra profética da vinda de Cristo, ela vincula a vinda de Cristo exatamente para o arrebatamento da sua igreja a uma vida de santificação. Veja bem, não adianta eu dizer para você que Jesus vinha a qualquer hora. Não adianta eu dizer para você que ninguém sabe acerca do dia da vinda de Cristo. Mas como vosso pastor, a minha preocupação maior tem que ser exatamente em mostrar que esta palavra profética vincula a santificação à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então todo crente, ele deve estar despertado quanto ao fato que a Bíblia diz que ele vem repetidamente. Mas também devemos estar atentos que a Bíblia fala que a maior implicação para o arrebatamento é uma vida santificada. Quando nós abrimos a Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23, o apóstolo Paulo começa a explicar isso de uma forma muito tranquila. Vejamos o que diz a palavra, Tessalonicenses 1:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que a palavra aqui não está preocupada simplesmente com espírito, mas diz espírito, alma e corpo.
tudo esteja plenamente conservados. Que conservação é esta? É a conservação em uma vida de santidade. Quando nós voltamos para o capítulo 1 de Tessalonicenses, e no versículo 4 o apóstolo Paulo diz: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então eu começo a tomar um rumo para a minha vida espiritual bem diferente de tudo aquilo que se pensa. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Então eu começo a ter a seguinte preocupação. Eu até me esqueço de pensar no dia da vinda de Cristo. Eu começo a pensar acerca do meu relacionamento, da minha fé, da posição que eu tenho que tomar em primeiro lugar diante de Deus. Posição que eu tenho que tomar com o meu espírito, com a minha alma e com o meu corpo. O espírito, os irmãos bem sabem, é aquela partícula que a Bíblia diz que Deus soprou nas narinas do homem e ele recebeu o espírito, recebeu o fôlego de vida. Então eu tenho que conservar o meu espírito preparado para a vinda do Senhor. Eu tenho que conservar a minha alma. E aqui eu abro um parêntese quando eu falo em alma, porque a gente fala em alma exatamente como o centro das nossas emoções, o centro de tudo aquilo que se comunica com o mundo exterior, o que traz do mundo exterior para o espírito. Mas eu quero também colocar mais um nome aqui em alma. Tá certo? Eu quero colocar mais um nome em alma, para que vocês possam ter uma visão mais direta. Eu quero colocar em alma um nome aqui na frente de coração. O Senhor diz: filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor não está pedindo esse músculo que bombeia sangue, recebe e bombeia sangue. O Senhor está pedindo o centro das emoções. Nós olhamos um para o outro e dizemos: eu te amo de todo o meu coração. Ninguém ama ninguém de todo o coração, você ama de toda a sua alma. Tá certo? Então, o nosso espírito, o nosso coração, o nosso corpo, ou seja, a nossa alma, tudo isso deve ser preservado para o dia da vinda de Cristo. E você veja que existem religiões, ou seja, ensinamentos religiosos, que dizem que o corpo, eu não devo ter preocupação com ele. Ele veio do pó, ele volta para o pó. Ainda dizem que dizem, e agora é verdade, que quando nós formos ressuscitados, nós teremos um corpo glorificado ou glorioso. Mas a ressurreição não é nem do espírito e nem da alma, a ressurreição é do corpo. E até mesmo o corpo que vai ser preparado para a ressurreição, nós temos que ter cuidado com ele. E se alguém me perguntar por quê? Porque a palavra de Deus diz que nós temos que ter cuidado. É uma orientação bíblica. Tá certo? Então eu tenho que preservar isso aqui de uma forma santa, ou seja, santificado, porque senão eu não posso
participar da palavra, daquela bondade de Deus. Quando eu chego aqui no versículo 7 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o Senhor vai se referir ao meu corpo no projeto de Deus para a santificação. Ele diz: porque não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Então, quando eu me preocupo com a minha santificação, eu estou me preocupando porque eu sei que Jesus vem me buscar, ou no arrebatamento da igreja, ou como aconteceu ontem, nós vimos o sepultamento da irmã Maria Costa, como aconteceu com a irmã Maria Costa, o Senhor a tomou para si. Não é isso? Então eu tenho que começar a tomar uma série de cuidados com a minha vida espiritual. Eu disse que a palavra profética, ela vincula. Vamos citar alguns textos para depois começar a conversar. Na carta de Pedro, na segunda carta do apóstolo Pedro, irmãos, podem abrir a vossa Bíblia. O apóstolo Pedro começa a tratar no capítulo 3 acerca da vinda de Jesus Cristo. E ele vai falando, para que os lembrei das palavras foram ditas pelos santos profetas, do mandamento do Senhor mediante os seus apóstolos. Ele vai mostrando no versículo 4 que muitos estão desdenhando da vinda de Cristo, não é? E dizendo onde está a promessa da sua vida, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o início na criação. Ele vai falar na existência da terra, e ele vai falar sobre o final de todas as coisas, fala sobre o modo. No versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então Pedro está dizendo o seguinte: a volta de Cristo não está demorando, e a misericórdia de Deus que está alongando o período para que muitos se arrependam. No versículo 10, ele vai fazer aquela comparação, que o dia do Senhor vem como ladrão, para aqueles que não confiam no Senhor, né? E continua falando, quando chega no versículo 14, ele diz: pelo que, amados, aguardando estas coisas, é como diz assim, aguardando a vinda de Cristo, tomai uma posição. Aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Então, no dia da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, ou da nossa tomada aqui na terra, a Bíblia nos diz que nós devemos ser achados irrepreensíveis e imaculados. Então, o que quer dizer isto de inicialmente com a vinda de Cristo? É que a minha preocupação, ela não deve estar somente quando o Senhor virá, em que momento o Senhor virá. Aqui estão as grandes discussões, mas a minha maior preocupação deve estar o seguinte: como eu vou estar no dia em que Jesus voltar, ou no dia em que Jesus me retirar aqui da terra. Ainda o apóstolo Pedro, aqui na sua segunda carta,
no versículo 11 deste capítulo 3, ele diz o seguinte: havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Que pessoa vocês serão nesse dia? Se preocupem com isto, tenham uma compreensão maior acerca disto. É hora de pensar exatamente nisso, tá certo? Se voltarmos para Colossenses, vamos voltar para Colossenses. Capítulo 1. E versículo 22. Porque poderíamos ler até o capítulo todo, o primeiro capítulo de Colossenses, tá certo? Vai falando acerca de Cristo. Mas quando chega no versículo 22, ele diz o seguinte: no corpo da sua carne, pela morte, para apresentar-vos perante ele santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo que aqueles que serão apresentados diante de Deus por Jesus Cristo, aqueles de Jesus Cristo, quando for apresentado, disser: eis aqui os filhos que tu me deste, para que onde eu estiver, eles estejam também comigo. Esse grupo, o apóstolo coloca algumas características deles, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e culpáveis. Uma preocupação nossa. Nós sabemos que a santificação vem do Senhor, mas a luta tem que ser nossa, porque é um assunto que está sendo esquecido por muita gente. É a vinda de Cristo. É um assunto menos pregado atualmente. Foi feita uma pesquisa em muitas igrejas evangélicas, e isso me impressionou. É o assunto que menos se prega, é a volta de Jesus Cristo, é o arrebatamento da igreja. E eu me pergunto por quê? A resposta é muito clara. Se nós começarmos a pensar na volta de Cristo, no arrebatamento da igreja, nós começaremos a tomar uma posição diferente em nossa vida. Então, se o pastor começar a falar acerca da volta de Cristo e a necessidade de santificação, vai acontecer aquilo que está em Apocalipse. Aquele que é sujo, o que acontece com ele? Suje-se mais ainda. Aquele que está limpo, o que acontece com ele? Purifique-se mais. Purifique-se mais, limpe-se mais ainda. Então é um meio da santificação ser introduzida em nossa vida. A promessa da vinda de Cristo é um dos meios mais preponderantes para que a nossa vida espiritual mude. O nosso relacionamento com o mundo, o nosso relacionamento com o diabo, o nosso relacionamento com a carne, o nosso relacionamento com os nossos irmãos, o nosso relacionamento com a igreja, o nosso relacionamento com Deus, com Cristo e com o Espírito Santo, ele vai mudar totalmente. Vai. Porque à medida que nós nos preocuparmos com a vinda de Cristo, nós vamos começar a perder o sono de noite. Vamos começar a perder o sono de noite. Porque nós somos ensinados que a nossa esperança não está só nesta vida. Nós somos ensinados que existe uma vida além desta. E nesta vida que existe além desta, ela pode ser uma eternidade de sofrimento ou uma eternidade de felicidade.
E dentro desse complexo de compreensões, nós começamos a mudar exatamente as nossas atitudes em todos os nossos relacionamentos. Então, o que eu quero que esteja na mente de cada um de vocês, cada momento da vossa vida, é a vinda de Jesus Cristo. É o arrebatamento da igreja. Ou então, o meu partir, ou o teu partir para a eternidade. O que vai acontecer? É por isso que no Apocalipse, no capítulo 2 e capítulo 3, em muitos versículos, a Bíblia é bem clara quando diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Não é? Ao final de todas as cartas do Apocalipse, das 7 cartas, capítulo 2 e capítulo 3, você tem esta frase: quem tem espírito, ouça. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala às igrejas. Agora eu quero falar com vocês um pouquinho da única alternativa para ser arrebatado. Sem esta alternativa, ninguém será arrebatado. É a santificação ou a não santificação. É interessante, meus irmãos, que quando nós abrimos Hebreus capítulo 12, versículo 14, o assunto parece de uma força imperativa. A Bíblia diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Repita comigo todos: sem santificação ninguém verá a Deus. Quando é que nós veremos a Deus? Depois do arrebatamento. Então já começa a excluir qualquer tipo de condição para que o ser humano possa ver Deus ou possa estar com Deus. Tá certo? Quando nós abrimos o livro do Apocalipse, no capítulo 19, eu quero que vocês o façam comigo para a gente ler. E nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 8. Ali nas bodas do Cordeiro há um regozijo triunfal. A Bíblia diz: regozijemo-nos e alegremos-nos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Veja bem, meus irmãos, quem é a esposa nas bodas do Cordeiro? É a igreja. Muitos pregam que nós vamos participar das bodas do Cordeiro, subiremos, mas a igreja, meus irmãos, ela não é convidada para as bodas do Cordeiro. A igreja é que faz o convite para as bodas do Cordeiro. Os convidados são outros, não a igreja. A igreja é a noiva de Cristo. Ela vai estar ataviada, ela vai estar preparada, ela estará sem ruga, sem mácula, ela estará sem mancha, ela estará num estado perfeito, uma noiva muito linda, exatamente para aquele momento. Quando nós abrimos no capítulo 22, e no versículo 14, olha bem aqui o que diz: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Então é hora de uma tomada de posição mais importante na vida espiritual.
Eu e você, eu quero repetir isso muitas vezes, temos a preocupação acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E não ser somente esta preocupação, a preocupação ser maior ainda, eu tenho que participar do arrebatamento da igreja. E para que eu participe do arrebatamento da igreja, eu tenho que estar exatamente nesta vida de santificação. Nós vemos que não existe outra alternativa. Ou o crente é santificado, e sendo santificado, ele é preparado pelo arrebatamento, ou então, se ele não for santificado, ele não participará do arrebatamento, isto é, ele não verá a Deus. Para que nós possamos compreender um pouquinho melhor o sentido desta palavra santificação, nós vamos estudar um pouquinho acerca desse assunto santificação, o significado desta palavra, como eu posso aplicar na minha vida de uma forma mais clara, para que tenhamos essa caminhada, nossa caminhada espiritual, o encontro que nós queremos com Deus. A palavra santificação, ela significa principalmente separação e purificação. Separação e purificação. Quando nós abrimos o livro de Levítico, irmãos quiserem acompanhar, capítulo 20. Levítico, capítulo 20. Nós vamos encontrar exatamente Deus falando com seu povo naquela época, e quando ele ia falando sobre pecados, sobre maldade, sobre impiedade, tem algumas frases que devem nos impressionar bastante. A primeira está no versículo 7, quando o Senhor diz: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Não é ter um momento de santificação, não é ter um momento de separação, mas é algo constante. Santificai-vos e sede santos. Está certo? Porque eu posso lavar essa camisa que é clara, mas eu posso deixar ela sujar-se novamente. E o que a palavra está dizendo é o seguinte: limpou, conserva limpa, não deixa sujar mais. Está certo? Não deixa sujar mais. Então a palavra começa a orientar a minha vida espiritual e a tua vida espiritual a tomar uma posição diante dos homens e diante de Deus. Veja bem, tomar uma posição diante dos homens e diante de Deus. Esta posição não é só de santificar-se, é de continuar santo. Porque a nossa preocupação não é chegar na presença de Deus. A nossa preocupação tem que ser permanecer na presença de Deus. Está certo? Chegar na presença de Deus é uma coisa, isso até é muito fácil. Agora, permanecer na presença de Deus é que é o problema. Porque quando nós não chegamos à presença de Deus, nós chegamos através de Jesus Cristo, com o perdão dos nossos pecados. Mas agora tem que haver uma mudança de vida. E nessa mudança de vida há uma mudança no ambiente espiritual. E com essa mudança do ambiente espiritual, eu tenho que conservar a minha vida na forma como o Senhor perdoou os meus pecados. Porque se entrar aqui nessa reunião uma pessoa que diante dos olhos dos homens é o maior pecador, o maior criminoso, o homem ou a mulher, seja quem for, o
que todos nós tenhamos certeza que aquela pessoa, o seu destino espiritual é terrível. Mas se aquela pessoa aceitar Jesus naquela hora, e naquela hora passar para a eternidade, a salvação dela é tranquila. Vocês se lembram daquele que estava crucificado ao lado de Jesus? Aquele que estava também blasfemando de Jesus, mas de repente, o amor de Deus através de Cristo tocou aquele homem, e ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isto é, Jesus, eu quero te acompanhar, eu quero morar contigo. E eu digo uma coisa, eu creio que aquele homem ouviu os sermões de Jesus Cristo, porque Jesus na cruz não falou de reino. Jesus falou que do reino vive na cruz. Jesus não fez uma pregação na cruz, mas aquele condenado que estava ali ao lado de Cristo, ele deve ter ouvido alguns dos sermões de Jesus. Quem sabe o sermão da montanha, quem sabe palavras que Jesus dizia, ele deve ter ouvido, porque ele foi diretamente ao assunto da salvação e da condenação. Ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então a salvação é um ato imediato, o perdão dos pecados é um ato imediato. Agora a nossa caminhada é que vai trazer o problema. Por isso que quando a gente pega aquele texto de Romanos capítulo 8, que a Bíblia diz: nem a vida nem a morte, nem a altura nem a profundidade, e começa a mostrar aspectos, o apóstolo diz: nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando eu prego sobre esse texto, eu digo: o mais difícil de todos esses argumentos para nos separar do amor de Cristo é a vida. A morte não, porque se alguém aceitou Cristo, morreu naquela hora, não importa, o conhecimento dele só foi aquele, a salvação dele está garantida. Mas nós, que o Senhor tem dado o privilégio, tem tido misericórdia para que estejamos mais dias aqui na face da terra, nós aqui corremos perigo. E é por isso que ele diz: portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus. E quando chega, meus irmãos, aqui no versículo 26, o Senhor está falando com o seu povo, e ele diz: e ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Separai-vos dos povos, para que vocês sejais meus. Veja bem, em primeiro lugar, sede santos. Qual a razão de nós termos que ser santos? Porque o Senhor é santo. Então nós não podemos estar juntos com Deus na imundícia. Nós não podemos estar junto com Deus com uma vida de pecado, uma vida de desobediência. Pastor, o que é pecado? É tudo aquilo que a Bíblia manda fazer e você não faz. Ou então tudo aquilo que a Bíblia diz para você não fazer e você faz. É tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que é desobediência à vontade de Deus é pecado. Eu não preciso enumerar, eu não preciso nomear pecados. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer e eu não faço, eu estou pecando. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer, vou repetir que eu acho que eu fiz uma troca aí, né? Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que fazer eu não faço, eu estou em pecado. E tudo que a Bíblia diz que eu não devo fazer e eu faço, eu estou em pecado. Eu tenho que estar em concordância com a palavra de Deus, para poder caminhar com o Senhor, e só assim eu posso ter uma vida de santificação. Então qual é o princípio disso tudo? O princípio dessa vida de santificação, que é uma vida de separação e uma vida de purificação.
A separação se dá no momento que eu aceito a Cristo. Ali o Senhor já me separa, o Senhor me escolhe. E eu tenho que ter o caminho da purificação. Porque o velho homem que reside em mim, ele vai procurar exatamente as coisas malignas. Mas o novo homem que passa a morar em mim, que eu passo a ser, e o Espírito Santo passa a morar em mim, eu passo a buscar as coisas lá de cima onde o Senhor habita. Aí começa a guerra entre a carne e o Espírito. A guerra é espiritual. E no meio disso está a alma, ou seja, o coração, a sede dos sentimentos humanos, exatamente querendo tomar decisões e muitas vezes sem poder tomar. Quando nós abrimos a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, tá certo? Segunda não, irmão, 1 Coríntios. Capítulo 14. Desculpa, é 2 Coríntios, capítulo 7. Segunda Coríntios, capítulo 7. No versículo 1 diz o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E você vê no capítulo 6, no versículo 11 começa a exortação à santidade. E o apóstolo Paulo começa a falar, e chega no versículo 14, ele diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como ele disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. No versículo 17 diz: pelo que sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos, diz o Senhor Todo-Poderoso. Veja bem, irmãos, o nosso relacionamento com o mundo e com as pessoas que estão no mundo. Eu lembro que uma certa época uma pessoa me convidou para montar uma sociedade. Esta pessoa é um crente afastado de uma igreja. E nós começamos a entabular. E fomos conversando, ia dando tudo certo. Nós chegamos a certo ponto, eu falei: só que falta uma coisa. Tem que haver algo escrito que nos obrigue a tudo aquilo que for lucro na sociedade ser dizimado, porque é Bíblia. Ele falou tudo bem, só que desapareceu. Como é que eu vou ter participação em um negócio? Aquela participação é geral, mas não vai ter a bênção de Deus. É a mesma coisa do casamento. A moça crente que casa com o rapaz descrente, ou o rapaz crente
que casa com a moça descrente. É um julgo desigual. Eu, pelo menos, eu não celebro o casamento de quem não é crente com quem é crente. Não celebro. Que a Bíblia diz, e como é que eu, como pastor, eu vou prender alguém a um julgo desigual? Ah, pastor, eu vou casar, depois eu ganho ele para Jesus. Então depois eu ganho ela para Jesus. Eu já vi isso demais. Já aconteceu aqui na igreja de eu ver pessoas se casarem. Não fui eu quem fez o casamento, a pessoa casou, julgo desigual. Não terminou bem, irmãos. Porque como eu posso, vivendo em julgo desigual, no casamento, colocar os meus filhos na presença de Deus? Você quer consagrar o seu filho, o outro quer batizar na igreja católica, quando nós sabemos que a Bíblia, acerca de batismo, ela não autoriza o batismo de crianças. Não autoriza. Porque está escrito, quem crer e for batizado, mas a criança não acredita. A Bíblia não diz se o pai acreditar pela criança, se a mãe acreditar pela criança, se o tio, se a tia, não. Quem crer. Então, para ser batizado tem que crer. Então, o julgo desigual, ele vai trazer exatamente uma perturbação muito grande. E o julgo desigual, ele vai levar exatamente ao estado de falta de santificação. A pessoa, a opressão que vive uma pessoa que é crente casada com um descrente, por melhor que ele seja. Eu digo porque tem muitas irmãs na nossa igreja que aceitaram Jesus e os esposos não aceitaram até hoje. Eu não vou dizer largue seu marido, eu vou dizer vamos orar por ele, né? Porque ainda tem aqueles que mentem, olham e dizem assim, olha irmã, fica firme, porque está escrito, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. A Bíblia não diz isso não. Isso foi dito para o carcereiro de Filipe, onde todos aceitaram Jesus. Então não é uma promessa, você aceita Jesus e seu marido vai ser salvo. Você aceita Jesus e tua mulher vai ser salva. Não tem isso não. Não tem isso não. É um julgo desigual. Quantos irmãos, quantas irmãs estão sofrendo por causa de julgo desigual, mas já aceitaram Jesus daquela forma? Então vamos orar agora para ver se chegamos dessa situação. E neste caso está condenado a viver, a continuar junto enquanto viver, certo? Se bem que pode haver separação por causa do coração, olha, porém não pode mais casar. Isso aí eu vou entrar de outra vez, que o apóstolo Paulo fala em Coríntios acerca disso. Você entende? É um assunto muito profundo, que nós não vamos entrar aqui agora, nós estamos falando nesse aspecto aqui agora. E se eu entrar, a gente foge do assunto. Mas eu prometo trazer esse assunto de uma forma bíblica tranquila. Está certo, meus irmãos? Então, esta separação que Deus ainda hoje espera do seu povo, como também era no passado. Você vê Daniel, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz que quando Daniel chegou no reino de Babilônia, olha a situação. A primeira coisa que ele colocou no seu coração foi se conservar em separação e purificação. Ele disse assim, não vou me contaminar. Não vou me contaminar. E aqui está o perigo da vida. Às vezes a pessoa, de repente, começa a ocupar um cargo de relevância. Tá certo? Hoje, a pessoa é um soldado. Não é que ser soldado seja um cargo sem relevância. Eu vou dizer isso porque o soldado em Brasília ganha melhor do que um coronel em muitos locais do Brasil. É um dos bons empregos em Brasília. Mas hoje você é soldado. Amanhã você pode ser coronel. Será que quando você chegar a coronel, você vai ter a mesma atitude como soldado?
Será que falar de Cristo e viver para Cristo no meio dos soldados foi fácil? Mas no meio dos comandantes, você sendo, quem sabe, um dos comandantes, não será mais difícil? Viver como pobre hoje. Muitas vezes, muitas pessoas são crentes fiéis em tudo. De repente o Senhor abençoa. E a pessoa começa a recalcitrar em algumas coisas e até discutir verdades espirituais. Daniel propôs em seu coração: eu não vou me contaminar. Falou para os seus companheiros: nós não vamos nos contaminar. Chega o empregado do rei e diz assim: diz assim, faz experiência conosco e você vai ver o que vai acontecer. Ele teve coragem. Dentro do palácio, alguém que tinha sido trazido cativo, de repente enfrenta uma situação e continua firme com o Senhor. A santificação, a separação, a purificação é um propósito que tem que dar dentro da nossa alma. Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Misael e Azarias, seus verdadeiros nomes: Ananias, Misael e Azarias. A grande estátua. Todo mundo está ajoelhado. Quem não se ajoelhar vai morrer. Até parece que ele já tinha ouvido Jesus falar aquilo, né? Quem ama a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhará. Parece até que o Espírito Santo falou com ele as palavras de Jesus Cristo, diria, muitos anos depois. Disse: olha, rei, se tu quiseres pode lançar dentro da fornalha, mas nós não nos prostraremos diante de imagens esculturas. Nós não nos prostraremos. Você sabe o que aconteceu, não sabe? Eles foram jogados na fornalha. E eles disseram: se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai livrar. Se não quiser, Ele não vai livrar. Mas nós temos fidelidade ao Senhor. Eles não oraram: Senhor, livra-nos da fornalha. Não fizeram essa oração. Mas quando lançaram na fornalha, apareceu o quarto homem dentro da fornalha. O quarto homem dentro da fornalha. E o que aconteceu? O rei disse: todo mundo agora vai adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O Deus de Ananias, Azarias e Misael vai ser adorado agora. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, mas não deixou de adorar o Deus verdadeiro, a sua vida de santidade continuou, o rei também disse: todo mundo agora vai adorar o Deus de Daniel. Será que Deus nos está dando uma oportunidade na vida de muitas pessoas para demonstrarem o seu compromisso com Deus, a santificação na sua vida, a diferença entre todas as coisas, para que o nome de Deus seja glorificado? Eu conheço muita gente que tem medo de ser preso. Eu lembro, eu era militar, eu estava servindo o exército. Naquela época eu tinha feito o curso sargento, tinha passado, mas eu era cabo ainda. Foi o dia que aquela que apareceu lá em Portugal veio para o Brasil. Como é o nome dela? Fátima. Hein? Fátima. Fátima veio para o Brasil. Eu estava servindo o 25 PC. E a ordem foi o seguinte: todo o exército vai estar desfilando e vai prestar continência. Vai passar aquele negócio que você pega o fuzil, traz para cá e fica aqui, né? Prestando continência. Eu falei: eu não venho não, eu sou crente. Se você não vier, você vai ser preso. Eu falei: eu não venho, amanhã eu não estou aqui porque eu sou crente. Eu não sei o que houve, mas não me prenderam nem nada. Eu vejo crente aí que são militares, às vezes: não, eu tenho que tocar porque eu sou militar, ou eu toco para Nossa Senhora, ou eu toco para não sei o quem, ou eu toco para não sei o quem, porque se eu não tocar, você tem medo de punição por causa de Jesus?
A Bíblia diz que quando vocês forem perseguidos, quando acontecer alguma coisa, por causa de Cristo, entende? Glorifique o Senhor pelo que você está sofrendo.